Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e abrir em Isaías. Isaías, no capítulo 1. Vamos ler do verso 10 até o verso 18. O livro de Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, por tanto falar a respeito do Senhor Jesus de maneira profética. Isaías 1, do 10 ao 18. Aqui Deus fala com o povo de Judá a respeito dos pecados que eles estavam cometendo e de como eles tinham que se arrepender, e promete o perdão para eles. Isaías 1, versículo 10 diz assim: Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Amém. Vamos orar. Pai, nós te glorificamos nesse momento, porque o Senhor nos dá a chance, o privilégio de estarmos aqui na Tua presença para Te adorar, para prestar culto, para cantar, para ouvir a Tua palavra, para termos comunhão com os nossos irmãos. Muito obrigado por tudo isso. Esse momento só é possível porque um dia o Senhor Jesus Cristo tornou os nossos pecados alvos mais do que a neve. Um dia o Senhor Jesus nos purificou de toda iniquidade, nos perdoou completamente pela Sua graça e nos fez um povo digno de adentrar na Tua presença, pela justiça do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por isso, meu Pai. Nós queremos pedir nesse momento que o Senhor trabalhe na vida dessa igreja, para que junto com o nosso culto, nós também ofereçamos a Ti a nossa vida. Como nós lemos nesse texto, de nada adianta o culto, se não vier acompanhado de uma vida na Tua presença. De nada adianta eu cantar com os meus lábios, se meu coração está longe de Ti. De nada adianta eu ouvir a Tua palavra, se eu não a pratico. De nada adianta eu encher os céus com as minhas orações, se eu não coloco em prática ações que correspondem à Tua vontade. Não adianta o culto sem a vida. Por isso, meu Pai, nós pedimos que o Senhor modele, forme, transforme o coração de cada um de nós, para que nós prestemos culto, mas também entreguemos a nossa vida a Ti. Abençoa essa igreja, meu Pai, para que isso aconteça na vida de todos nós. Nos ajuda a avançar, Senhor, no caminho que corresponde à Tua vontade. Faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração. Faz de nós verdadeiros adoradores. Faz de nós pessoas em quem o Senhor tem prazer. Faz de nós tudo aquilo que o Senhor nos criou para ser, por meio de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Abençoa-nos, meu Pai, dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a continuarem de pé. Nós vamos cantar 2 canções. Enquanto nós cantamos, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas aqui à frente também. Vamos cantar ao Senhor com todo o nosso coração.
dia, irmãos. Bom dia. Muito bem, os irmãos podem se assentar. As crianças já podem se levantar junto com o Jafor. E deixa o Jafor sentar.
Então as crianças podem se levantar para ir junto com a tia Flor. Para o momento das crianças, essa igreja, graças a Deus, tem as suas crianças e nós ficamos muito felizes com a vida delas. Né? Temos também algumas crianças um pouco maiores, né? Tem os crianções também, então é bom demais ter tudo isso na vida da igreja. Né? Eu quero dar alguns recados para os irmãos prestarem bastante atenção. No próximo domingo, se Deus assim nos permitir, nós teremos assembleia ordinária para tratarmos da questão das contas da igreja. Então os irmãos estão convidados logo depois do culto, algo rápido, sucinto, mais uma oportunidade para que haja transparência, como nós sempre fazemos na Igreja Batista, na denominação Batista. Então, preste atenção para a semana que vem, quem puder participar desse momento importante da vida da igreja. Outra situação que eu gostaria de falar é que o processo das cartas de transferência do Adonias e do Diego está em andamento. Né? Essa semana, por exemplo, eu estive em contato com o pastor do irmão Adonias, o antigo pastor, conversei com ele, né? Como manda a boa ética pastoral, né? Você conversar com o pastor da igreja anterior. Então está caminhando, logo nós vamos ter novidades sobre isso. E nós queremos, como eu falei semana passada, retomar aquele nosso trabalho para novos membros da igreja. Porque, como eu expliquei para os irmãos, existe uma diferença entre alguém vir para a igreja batista sendo de outra igreja batista e alguém vir para a igreja batista sendo de outra denominação ou não sendo ainda batizado. No primeiro caso, a pessoa vem de uma forma mais tranquila, porque ela já estava numa igreja com a mesma fé, com a mesma ordem, com a mesma doutrina. No segundo caso, a gente faz um trabalho de ensino doutrinário, porque a pessoa às vezes vem de uma igreja pentecostal, que é um pouco diferente da nossa, tem algumas doutrinas diferentes, ou então a pessoa acabou de se converter a Cristo, ou acabou de tomar a decisão de se batizar, então ela também precisa aprender algumas coisas. Então nós fazemos uma preparação nesse caso. E antes da pandemia a gente estava tocando um trabalho assim, o João Vitor, por exemplo, estava participando, outras pessoas também, e a gente parou na época da pandemia, e a gente quer retomar. E a gente vai retomar num formato um pouco diferente, um formato mais enxuto, um pouco mais digital também, com vídeos diários que a gente vai enviar num grupo de WhatsApp, curtos, para as pessoas irem todos os dias estudando um pouco, um formato diferente, que vai durar um mês. Então nós estamos trabalhando nisso, já para o mês de julho, no comecinho do mês de julho, a gente já começar esse trabalho. Então, você que não é membro da Igreja Batista e quer se tornar membro da Igreja Batista, você que não é batizado e quer se batizar na nossa igreja, eu peço que você fale comigo, porque isso está sendo preparado e em julho a gente vai começar. Tá? Então, se você também conhece alguém e quer convidar essa pessoa a participar desse trabalho, convide essa pessoa, né? Explique para a pessoa que esse, digamos assim, curso, né? esses estudos de um mês, vai ser uma coisa que vai ser tranquila de ser feita, porque a gente vai ter um momento de domingo aqui, mas vai ser só 4, e durante a semana vai ser um vídeo que eu vou mandar, algum texto para ler, que vai ser no máximo 10 minutos, 15 minutinhos estourando. Então não é uma coisa que vai consumir seu tempo, e é uma coisa que você pode fazer sem ter um compromisso depois. Você pode falar assim, olha, eu quero fazer esses estudos bíblicos, eu quero participar, mas eu não sei se eu quero me batizar. Não sei se eu quero ser membro da Igreja Batista da Reforma. Não tem problema. A gente não vai constranger ninguém. Eu não vou chegar para ninguém aqui e ficar constrangendo, insistindo. Você batiza. Não, jamais vou fazer isso. Porque o batismo tem que ser uma coisa espontânea. Você quer se batizar? Batiza. Não quer? Não batiza. Tá? É claro que existe um mandamento de Jesus? Existe. Mas a decisão de obedecer ou não esse mandamento é de cada pessoa individualmente. Não pode ser por constrangimento. Nós cristãos, especialmente, se você pensar na história, né? Especialmente os cristãos batistas, são muito apegados ao princípio da liberdade de consciência. Muito apegados a isso. Então a gente não constrange ninguém. Então fica aí o recado para os irmãos participarem, convidarem outras pessoas para participar. Como eu falei, sem compromisso mesmo, tá? Mas eu acho que vale a pena a participação de todos. Tá bom, irmãos? Então fica esse recado também para vocês. Quero também fazer um destaque aqui, que temos uma visitante, a Patrícia, né, está ali junto com o João Vitor. Então seja bem-vinda, Patrícia, né? Muito bom ter você aqui com a gente. O João Vitor trouxe boas notícias hoje, né, João Vitor?
fez prova e tal. Depois vocês conversam com o João Vitor lá e dá os detalhes. Eu vou ser moderno aqui, não vou dar o spoiler. Né? Vou dar spoiler. Para quem não sabe, né, o spoiler é quando alguém assiste um filme, por exemplo, antes de você e te conta o final do filme. Né? Como uma coisa assim. Isso é um spoiler. Então não vou dar spoiler não, vou deixar vocês à vontade. Tá bom? Vamos abrir então a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 3, dando sequência ao nosso estudo no Evangelho de Lucas. Enquanto isso eu abro aqui as minhas anotações. Lucas 3, nós estamos nessa jornada pelo Evangelho de Lucas. Já vamos encerrar o capítulo 3, então olha como o tempo passa, irmãos. Em pouco tempo a gente acabou de começar e a gente já está terminando o capítulo 3 de Lucas. A gente vai ler a partir do versículo 23. Lucas 3, a partir do versículo 23. Um texto que eu vou querer ver quem aqui vai confessar o seu pecado em público. Eu vou querer ver quem vai ter coragem de confessar. Eu vou confessar meu pecado em público aqui. Eu quero ver se vocês também vão. Lucas 3, vamos ler. Do 23 até o 38. Diz assim a palavra de Deus. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era considerado filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Rã, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Seruque, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que veio ao nosso encontro para nos moldar, para sermos pessoas mais parecidas com Jesus, pessoas mais felizes, pessoas mais santificadas, pessoas que obedecem os teus mandamentos, pessoas que creem nas tuas promessas, que alimentam a esperança que o Senhor propõe a cada um de nós. Tua palavra vem para nos consolar, para nos fortalecer, para nos instruir. Tua palavra consola os tristes, dá coragem aos que estão com medo, dá discernimento a quem está em trevas. A tua palavra alimenta aquele que está com fome no seu coração. A tua palavra é vida para a nossa vida. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, por meio de cada palavra contida nas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Mano, vou começar então falando, sobre a confissão de pecados. Quero ver se você vai ter coragem de confessar o seu pecado. Quero perguntar se você, lendo a sua Bíblia, já chegou numa genealogia e pulou. Já cometeu esse pecado? Muitas vezes. Muitas vezes? Chegou numa genealogia como essa que nós lemos e pulou. Eu quero ver se você confessa o seu pecado, a gente está aqui brincando, é claro, mas se você pegou esse texto assim, você falou assim, você não teve coragem de pular. Você falou, não vou pular, é a palavra de Deus. Mas você leu daquele jeito, assim, você leu só para dizer que leu. Confessa o pecado? Eu confesso o pecado.
li para dizer que li, porque assim, eu não, né? Ou então você falou assim, puxa vida, por que será que a Bíblia tem o Sermão da Montanha, a oração do Pai Nosso, a história de Davi e Golias, a história de Abraão, a história de Jesus, tanta coisa na Bíblia que é gostosa de ler, emocionante de se ler. Por que será que vai ter genealogia na Bíblia, gente, né? Para deixar a Bíblia chata, né? Então, fico feliz aí que os irmãos confessaram seus pecados, assim como eu confessei o meu pecado também, porque tudo isso que eu falei, eu já pratiquei, nem sou tentado a praticar sempre que eu vejo uma genealogia. Então a gente não liga para isso, né? Então imagina, a gente nasceu, né? Eu nasci faz pouco tempo, ali nos anos 2000, né? Acabei de nascer, né? Então, pessoal, vocês nasceram aí, todo mundo nasceu. Então o que a gente conhece quando a gente nasce? Pai, mãe, né? A maioria das famílias, pai, mãe. Aí avô e avó já começa às vezes a ficar meio difícil, porque, por exemplo, eu nunca conhecia os meus avós, né? O outro faleceu quando eu era bem novo, então já começa a não conhecer. Bisavô, né? Nossa, feliz aquele que tem um bisavô, né? Que conhece o seu bisavô. Eu não sei o nome dos meus bisavós, né? E, né? Acho que muita gente também não sabe, eu nunca conheceu. Tataravô, então, nossa, né? Feliz quem consegue ter. Então a gente nasce assim, e a gente não tem um rastro histórico. A gente simplesmente nasce, conhece quem cuidou de nós, quem nos criou, e vai vivendo a vida. Mas nos tempos bíblicos era muito diferente. Nos tempos bíblicos, as pessoas saberem o seu rastro histórico, assim, a sua genealogia, os seus antepassados, era uma coisa que ajudava eles a formarem uma identidade. Isso era importante para eles. Então os judeus, por exemplo, para eles era muito importante eles falarem assim: eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Para eles era a identidade deles ali. E um judeu então que podia dizer que era da linhagem de Davi, né, era um motivo de nobreza, um motivo de orgulho. Olha, eu sou da linhagem de Davi, é o rei de Israel mais importante que já existiu. Então para eles era importante. Você pode ver no Antigo Testamento, por exemplo, alguém se apresenta e ele fala assim: eu sou fulano de tal, filho de não sei quem, neto de não sei quem. Então isso é importante. Hoje, imagina você falar assim, né? Eu sou Gilberto, nem falar filho de, né? Não, eu sou Paulinho, filho do Gilberto, né? Ninguém faz isso hoje, né? Mas naquela época era importante. Isso trazia uma identidade da pessoa. Então é por isso que a Bíblia tem genealogias, né? Essa é uma das razões por que a Bíblia tem genealogias. Ela conta a história, conta uma coisa que é importante para as pessoas. E aqui a gente tem essa genealogia de Jesus, contada por Lucas, e a gente fica se perguntando o seguinte: como a genealogia de Jesus pode trazer algum tipo de instrução espiritual para a gente? Como a gente pode aprender alguma coisa prática na nossa vida? Porque, convenhamos, a gente sempre está pensando, quando a gente lê a Bíblia, isso é normal e é correto. A gente sempre pensa, a gente lê a Bíblia e a gente se pergunta assim: como isso se aplica na minha vida na prática? O que eu posso aprender sobre Deus, sobre a vida, a partir disso que eu estou lendo? Essa pergunta a gente sempre tem que fazer quando lê a Bíblia mesmo. E a gente pensa numa genealogia nem sempre tão simples, né? O que eu aprendo da genealogia? O que eu aprendo sobre Deus, sobre a vida e sobre tudo mais? E ainda mais no Evangelho, porque um Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos, contam pra gente a história de Jesus. Então, como a genealogia nos apresenta Cristo? Eu gostaria de pensar algumas coisas sobre isso com vocês hoje. Para a gente, da próxima vez, não cometer esses pecados que eu cometi, né? Que os irmãos confessarem também. De pular a genealogia e de ler correndo só para dizer que leu. Tá? Então, assim, o primeiro ponto que a genealogia deixa claro para a gente, e que vale a reflexão, é que Cristo é histórico. Por que é importante a gente pensar nisso? Que Cristo é histórico. Porque hoje a gente vive num mundo cheio de religiões, não é? Várias religiões. E essas religiões que existem, cada uma tem sua história. Cada uma teve um nascimento. Mas, de forma geral, a maioria dessas religiões, elas se baseiam muito mais em conceitos, ideias, princípios, formas de pensar. Elas tendem a ser mais abstratas. Existem religiões por aí em que, por exemplo, uma pessoa específica
alegou ter experiências místicas, um contato com o divino, esse tipo de coisa. E aí, a partir dessa experiência mística dessa pessoa, ela começou a ensinar coisas. E aí outras pessoas foram acreditando. Ou seja, experiências místicas de uma pessoa, ou de um grupo muito pequeno. Então, existem muitas religiões que são assim. No entanto, o cristianismo é bastante diferente disso, porque o cristianismo se baseia na história. Uma história milenar, séculos após séculos, de Deus a diferentes pessoas, em diferentes circunstâncias, em diferentes lugares, se revelando, mostrando as suas obras, trazendo as suas palavras, começando lá de trás, com Adão, com seus filhos, com Noé, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, os juízes, os reis, Davi, profeta Samuel, Salomão, depois os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, os menores, Amós. Então, uma linha histórica de Deus se revelando para as pessoas com o passar do tempo. Linha histórica essa que teve um ponto mágico, um ponto central no próprio Jesus Cristo, e que mesmo depois de Jesus Cristo continuou com os apóstolos, e foi acontecendo no decorrer da história, Deus se manifestando para as pessoas. Então o cristianismo não é uma ideia de uma só pessoa, o cristianismo não é fruto de uma visão, de uma revelação específica, o cristianismo é fruto de uma história milenar que foi se desenrolando. Isso é importante a gente pensar, porque isso nos dá segurança, uma certa estabilidade, digamos assim, intelectual. Porque ninguém pode achar assim, nossa, o cristianismo é a invenção de um louco aí, né? Uma pessoa louca que via coisas. Puxa vida, né? Então, haja loucura, né? Porque a gente tem milênios de loucura. Então o cristianismo é resultado de alucinações que as pessoas tiveram ali, ou alguém queria se aproveitar da ingenuidade das pessoas. Nossa, gente, haja aproveitador, né? Milênios de aproveitadores, né? Olha, haja milagres para as pessoas inventarem, né? E ninguém foi desmascarado o tempo todo. Então inventaram um monte de milagre ali, ninguém desmascarou ninguém. Puxa vida, tem que tirar o chapéu para essas pessoas, né? Então eu estou sendo irônico aqui, os irmãos percebem? Então, essa questão da fé cristã, de Cristo ser histórico, é importante para dar essa solidez para o nosso coração e para a nossa mente quando a gente pensa na nossa fé. Nossa fé não é uma invenção, não é uma coisa assim de pessoas crédulas que acreditam em qualquer coisa, que nem aquelas pessoas mais antigas, né, irmãos? Que viviam às vezes em regiões mais simples, que acreditavam nas suas, eu esqueci o nome, simpatias, né? Aquelas coisas, não é isso. Muito longe disso. A fé cristã é uma coisa histórica. E o próprio Jesus foi alguém, como o texto diz aqui, histórico. Você quer saber quem foi Jesus? Será que a igreja inventou Jesus? Puxa vida, está aqui. Jesus, filho de José, né, entre aspas, como o texto fala aqui, era considerado filho de José, porque ele era filho e é filho de Deus, né? Mas filho de José e neto de quem? Neto de Eli. E bisneto de quem? De Matate. Né? E tataraneto de quem? De Levi. E assim vai. Então Jesus se encaixa na história. Não é uma coisa que alguém pôde ter inventado. É uma história, é algo de verdade, é algo que aconteceu. Então Cristo é histórico, Cristo é real, Cristo existiu. Cristo se manifestou na concretude da história. Isso traz tantas aplicações para a gente pode pensar em tantos ensinamentos práticos a respeito disso. Já que Cristo é histórico, isso significa que a história está nas mãos de Deus. A história, tudo que aconteceu no passado, tudo que está acontecendo agora, o que vai vir, não foge do controle de Deus. Para que Cristo nascesse, aconteceu toda essa genealogia, um gerando o outro, tudo isso registrado para que Jesus surgisse de repente, no momento certo. Porque Deus conduziu a história, da mesma forma Deus está conduzindo a história. O coronavírus, por mais que seja uma coisa altamente desafiadora para a humanidade, difícil, complexa, por mais que às vezes nos faltem perspectivas
de como as coisas podem melhorar no mundo, está nas mãos de Deus. Não fugiu dos planos dele. Deus está no controle disso tudo. E com certeza Deus, como sempre faz e sempre fez, conduzirá todos esses acontecimentos para um bem maior, que ultrapassa a nossa imaginação. Então Deus cuida da história do mundo, da história da nossa vida, da história da nossa família. Deus cuida disso tudo, porque Cristo é histórico. E Cristo sendo histórico quer dizer que Deus não é só alguém que está longe, propondo um conjunto de ideias, uma série de mandamentos e fala assim, ó, vai lá, obedece. Ó, tá aqui os meus mandamentos. Marco, obedece aí os meus mandamentos. Não é assim que funciona. Deus se envolve com a história das pessoas. Deus se faz presente na história das pessoas. Ele aparece. Ele se manifesta. A vida da gente, se a gente parar para pensar com o nosso coração sensível, a gente vai ver que a vida da gente está cheia dos toques de Deus o tempo todo. Deus está sempre intervindo na nossa vida. Sempre. Cristo é histórico. A genealogia de Jesus nos mostra isso. Agora, um outro princípio aqui que eu quero mostrar para vocês é que Cristo é público. Isso tem muito a ver com Cristo ser histórico também. Porque, olha, Jesus apareceu, e até o verso 23 fala, tinha cerca de 30 anos de idade quando ele começou seu ministério. Então Jesus apareceu em público. Ele tinha uma história pública, uma genealogia pública. Todo mundo sabia. Não é que Jesus, nos tempos bíblicos, teve um movimento, por exemplo, chamado movimento de Qumran. Um movimento famoso, assim, que as pessoas que estudam o Novo Testamento sempre se deparam com isso. É um movimento de pessoas que esperavam o Messias e que elas fizeram? Se isolaram no deserto. E ficaram no deserto, criaram um mosteiro e ficaram isoladas ali. Eles achavam que o Messias ia se manifestar para eles. Então, é o pessoal de Qumran. O deserto de Qumran. Então, por isso que se chamou o movimento de Qumran. Então, tinha pessoas que eram assim, mas Jesus não. Jesus apareceu em público. Jesus apareceu lá na Galileia para todo mundo ver. Apareceu em Jerusalém para todo mundo ver. Suas pregações eram lá, subia no monte, né, de uma forma estratégica, para as pessoas poderem escutar. E subia no monte e ensinava. Então Jesus sempre foi público. A história de Jesus sempre foi pública. E a nossa fé, ela tem essa dimensão pública também que a gente não pode ignorar. Olha só, irmãos. Nossa fé tem essas duas dimensões. A privada e a pública. Qual que é a dimensão privada? É aquilo que Jesus fala lá em Mateus 6. Ele diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Jesus não falou isso? Por quê? A dimensão privada da fé. Nossa fé em Jesus tem algo que diz respeito só a nós. Acho muito bonito quando Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Fala assim, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé em Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Olha só como ele pensa a fé. Uma coisa privada. Cristo me amou, se entregou por mim. Então a fé cristã tem essa dimensão. Mas a fé cristã também tem uma dimensão pública. No sentido de que Jesus, Paulo poderia dizer assim, Jesus me amou. Mas a Bíblia também fala, Deus amou o mundo. Jesus se entregou por mim, mas Jesus se entregou também pelos pecados do mundo. Jesus é meu Senhor. Paulo fala isso lá em Filipenses. Meu Senhor. Jesus é meu Senhor? É. Mas Jesus também é o Senhor do mundo. Então, ao mesmo tempo que a nossa fé tem uma dimensão privada, ela tem uma dimensão pública. E sabe por que isso é importante a gente refletir hoje? Porque todo o movimento cultural, né, histórico, que já se desenrolou nas décadas passadas e continua se desenrolando hoje, tenta forçar a gente a pensar da seguinte forma: a sua fé é uma coisa sua, é uma coisa particular, uma coisa que você guarda para você e Deus. Você tem a sua fé.
a sua fé particular, as pessoas dizem, não cabe no espaço público. Não cabe no mundo ali fora. É uma coisa que está no seu coração. E a fé em Jesus Cristo não é assim. Nós não somos como essas religiões loucas que querem impor as coisas. Os cristãos não impõem nada. A gente não quer, né? E essa história, assim, que parece que existem algumas coisas no imaginário das pessoas, né? Essa história da gente ter um líder cristão, né? Um presidente cristão, né? Esse tipo de coisa parece que cativa o imaginário das pessoas, né? Mas isso não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem nada a ver com a nossa fé. A gente não quer impor, né, nada para ninguém. A gente não quer ganhar as pessoas, ganhar a aderência das pessoas para Jesus pela força, né? Eu não quero criar uma lei, né, que proíba o divórcio. Não é isso que os cristãos querem. Os cristãos querem que as pessoas ouçam o Evangelho, se convertam a Jesus e percebam que o divórcio não é um bom caminho, a não ser, claro, naqueles casos bíblicos que a Bíblia autoriza. Mas isso é assunto para outro dia, né? Então, mas em geral, Deus não quer o divórcio das pessoas. Deus quer que os casais vivam juntos. Não é criar uma lei para que isso aconteça, né? E forçar as pessoas. Não é isso que os cristãos querem. Os cristãos querem que as pessoas façam isso de coração, que aprendam. Então, quando a gente fala da fé pública, não é que a gente quer impor as coisas para as pessoas. Não é que a gente quer ser aquela pessoa intransigente, né? Me lembro de um vídeo que circulou na internet anos atrás, de uma pessoa com uma causa, que ela interrompeu uma aula na universidade e falou, não, todo dia é dia de falar sobre esse assunto, e interrompeu a aula. Não é isso que a gente quer fazer, impor as coisas para as pessoas. Os cristãos não impõem as coisas. Os cristãos, existe uma forma de dizer bem bonita, né? Que os cristãos não se movem pelo amor ao poder, mas pelo poder do amor. Então, a gente não ama o poder. A gente quer influenciar as pessoas por meio do amor, por meio da verdade do Evangelho. Então não é isso que a gente quer dizer. Mas eu quero dizer aqui que Cristo é público. Isso quer dizer que a nossa fé, ela tem que aparecer. A nossa fé em Jesus não é para ser escondida. Você se lembra quando Jesus falou assim? Vocês são a luz do mundo. Você não pode pegar uma lâmpada e esconder, mas você pega uma lâmpada e coloca ela num lugar que as pessoas possam ver. A nossa fé em Jesus não pode ser escondida, ela tem que ser vista. Ela tem que ser contada. Se nós tivermos oportunidade de expressar nossa fé em Jesus em um ambiente público, por que não? O que nos impede de fazer isso? A gente não pode cair na tentação de pensar a nossa fé como aquela fé que a gente vive na nossa casa e vive na nossa igreja. Então a gente vive a fé aqui na nossa igreja. Não é um ambiente tranquilo, confortável, de pessoas que acreditam da mesma forma que nós. Mas a nossa fé tem que extrapolar e tem que chegar no ambiente público. Então que Deus nos ajude e nos dê sabedoria para a gente colocar isso em prática. A fé em Jesus tem que aparecer para as pessoas. De uma forma correta, de uma forma bíblica, não de forma impositiva, não de forma beligerante, não de forma violenta, de uma forma bíblica. A fé cristã tem que aparecer. Cristo é público, a genealogia mostra isso. Outra coisa, tudo isso é muito amarrado, né? Cristo é universal. E aqui, essa genealogia tem um detalhe interessante, irmãos. 2 detalhes que tornam essa genealogia única. Primeiro, se você comparar ela com a de Mateus, que Mateus tem uma genealogia também, você vai ver que Mateus para em Abraão. E Lucas vai até Adão. Na verdade, até Deus, né? Então, é uma diferença interessante. Por que Mateus para em Abraão? Porque Mateus escreveu o seu evangelho pensando principalmente nos cristãos judeus, pessoas que eram judias e se converteram a Jesus. Então, Mateus escreve o seu evangelho para essas pessoas. A gente sabe disso porque o evangelho tem muitos indícios de que, puxa vida, só faria sentido Mateus dizer o que está dizendo, se expressar dessa forma para o público judeu, porque o público gentil não ia entender. Então, percebendo essas passagens de Mateus, a gente consegue deduzir, olha, Mateus escreveu para pessoas que têm um pano de fundo, um background judeu. Lucas não. Lucas escreveu para um público que tem um pano de fundo mais gentílico, de pessoas que não eram necessariamente judias. A gente percebe isso também por várias dicas, né, que o Evangelho de Lucas vai nos dando.
sobre o público-alvo desse evangelho. Então é por isso que Mateus para em Abraão e Lucas vai até Adão. Então esse é um primeiro ponto interessante. E o segundo, né, como eu já até adiantei, que Lucas chega até Deus na genealogia, né? Chega filho de Adão, filho de Deus. Isso era muito incomum nas genealogias, né? Não se existe conhecimento hoje, porque havia muitas genealogias no mundo antigo, mas não existe o conhecimento de que chegasse até Deus, né? Lucas aqui inovou, ao que tudo indica. Não sei que a gente descubra alguma genealogia perdida aí, por enquanto a gente pode falar isso. Lucas, você inovou, você fez uma coisa que ninguém mais tinha feito, chegou até Deus na genealogia. E isso faz todo sentido para mostrar para a gente, Lucas tem esse propósito no seu evangelho, de mostrar que Cristo é universal. Cristo não está restrito a Israel. Cristo está disponível ao mundo. E isso nos faz pensar um pouco, sabe no quê? No papel de Israel. Esse assunto também é muito importante de saber. Israel, o que é esse povo? O que Deus pretendeu com esse povo? Quando Deus escolheu Abraão e chamou Abraão no Antigo Testamento, não era que Abraão fosse dar origem a um povo, Israel, e esse povo fosse o único povo que conheceria a Deus no mundo, enquanto todos os outros povos viveriam nas trevas. Não foi essa a intenção de Deus. Quando Deus chamou Abraão, isso está lá em Gênesis 12, Deus foi tão claro, irmãos, mas tão claro. Fico pensando como alguém poderia distorcer isso. Porque Deus disse assim para Abraão: em você, todas as nações do mundo serão abençoadas. Então Deus escolheu Abraão, que deu origem a Israel, para que Israel fosse, não o fim, mas o meio de que a bênção de Deus chegasse ao mundo. Eu estava lendo Isaías essa semana, né? Isaías, agora eu esqueci se é 2 ou 3, que tem uma promessa tão bonita lá que fala assim: vai chegar um dia em que o monte do templo do Senhor será elevado acima de todos os montes, e as nações virão para Sião para aprender sobre a lei de Deus. Que esse sempre foi o objetivo divino. Olha, eu vou escolher Israel para que Israel se torne uma bênção para o mundo. No meio do caminho, Israel se perdeu. Israel se tornou não motivo de bênção, mas motivo de blasfêmia para as pessoas. Israel, se complicou demais. Eles se tornaram um povo exclusivista. Eles achavam que a salvação era só para eles, que os gentios eram cães. E é dessa forma que eles falavam, né? Gentios eram cães, porcos, eram desprezados, e chegaria o dia que Deus vai destruir os gentios, e a gente aqui vai arrebentar a boca do balão. Né? Israel começou a pensar essas coisas. Mas o plano de Deus sempre foi que Israel fosse um meio para a bênção mundial. E isso aconteceu, né, quando Jesus veio ao mundo. Jesus executou seu ministério em Israel, formou seus discípulos, e aí falou assim: agora vocês vão para todo o mundo. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Então, Israel é isso, irmãos. Israel é um povo que foi escolhido no Antigo Testamento para ser uma bênção para o mundo. E Israel hoje? O que pensar sobre Israel hoje? Israel ainda é o povo de Deus, no mesmo sentido em que foi no Antigo Testamento? Eu vou responder de uma forma que eu acho que é a que faz mais justiça ao que as Escrituras dizem. Não e sim. Israel não é o povo de Deus hoje da mesma forma que foi no Antigo Testamento, porque Israel rejeitou o Messias de Deus. O apóstolo Paulo gasta muita energia para falar em Romanos, em Gálatas, em Filipenses, que a descendência de Abraão somos nós, que adoramos a Deus pelo Espírito, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. A descendência de Abraão não é a descendência física, mas é a descendência daqueles que oram na fé de Abraão. No final de Gálatas, Paulo fala assim: que a paz esteja sobre o Israel de Deus. Em Romanos 9, Paulo fala assim: nem todos os que são de Israel são israelitas.
Mas em Isaac será chamada a sua descendência, ele cita o Antigo Testamento. Isso quer dizer, os filhos da promessa, os herdeiros da promessa, os que creem na promessa, são israelitas, e não os que são descendentes fisicamente de Israel. Então, Israel hoje não é exatamente o povo de Deus da mesma forma que Israel foi no Antigo Testamento, não é. Israel hoje, no sentido mais puro da palavra, somos nós. A igreja é o Israel de Deus. Israel é a igreja. O conceito de Israel, o ideal de Israel, o povo que adora Deus e que é uma luz para o mundo, esse conceito se aplica a nós. Então, Israel não é o povo de Deus no mesmo sentido, mas, de alguma forma, Israel ainda tem algo no plano de Deus. Quando você lê Romanos 11, você vai ver ali algo que eu considero assim, avançado, né, no assunto propósito de Deus. É uma coisa que não é tão simples. Mas se você ler Romanos 11, você vai ver o seguinte, que ali existe toda uma conversa, Romanos 9, 10 e 11, sobre o papel de Israel. Porque assim, Deus se revelou para Israel durante toda a história, chega o Messias, o que Israel faz? Na sua maioria, rejeita o Messias. E aí os gentios abraçam, né, de forma muito intensa. Então existe uma discussão ali, será que Deus rejeitou Israel? Será que Israel então foi totalmente cortado dos planos de Deus? Porque Israel rejeitou o Messias, como assim? Então Romanos 9, 10 e 11 trata desse tipo de assunto. E ali em Romanos 11, Paulo fala assim, que Israel foi endurecido, ou seja, o seu coração se tornou duro para o Messias, por um tempo, até que entre a plenitude dos gentios. Ou seja, Israel rejeitou o Messias, a pregação do Messias se espalhou para os não-judeus, para os gentios, e eles abraçaram. E vai chegar um tempo em que os gentios todos terão, todos os gentios que teriam que crer em Cristo, crerão. Então entrará a plenitude dos gentios. Então Paulo fala assim, que o endurecimento vem em parte, até que entre a plenitude dos gentios. Então, todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, que desviará de Jacó suas transgressões. Isso indica para a gente que chegará um momento em que Israel se voltará para Jesus Cristo. Esse momento vai chegar dentro de um calendário escatológico, do fim dos tempos, que só Deus conhece. Mas chegará um momento em que Israel, de uma forma muito abrangente, reconhecerá que Jesus é o Messias. Eu fico pensando e fico imaginando como esse acontecimento será especial. Nós que conhecemos a história bíblica e tudo que aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, quando chegar o momento em que Israel vai reconhecer, olha, o Messias que nós esperávamos por tanto tempo, ele já veio, ele é o próprio Jesus Cristo, esse será um momento muito especial. Então Israel, resumindo, Israel hoje não é o povo de Deus no mesmo sentido do Antigo Testamento, não é. Mas ainda existe algo reservado para Israel no tempo presente e no futuro. Então, é isso que os irmãos precisam saber sobre Israel. E é com essas informações que os irmãos têm que pensar e se posicionar, caso desejem, sobre os conflitos de Israel, as circunstâncias de Israel nos dias de hoje. Não vou dizer aqui para você o que você deve pensar sobre esse assunto. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer. Mas isso acaba fugindo do meu papel como pastor. Mas você tem que pensar em Israel nos dias de hoje, tendo em vista essas duas coisas que eu expliquei para vocês. E eu tenho certeza que, com a graça de Deus, você vai saber o que pensar e o que entender sobre Israel. Então, acabei fugindo um pouco do assunto, né, irmãos? Mas eu acho que talvez valeu a pena para a gente entender um pouquinho o panorama histórico de Cristo, de Israel. Nem tudo isso para dizer que Cristo é universal. Cristo quer a salvação do mundo inteiro. Cristo não é reservado a um tipo de pessoa, a um tipo de nacionalidade. A gente em casa, vou confessar um outro pecado para vocês aqui, irmãos.
Eu vou confessar aqui. Enfim, né? A gente que é cristão, a gente não pode ter medo de ocultar as coisas da nossa vida, tá, irmão? Eu gosto de assistir um desenho que eu não diria para os irmãos assistirem. Se alguém me perguntar, pastor, eu deveria assistir esse desenho? Eu falaria que não. Mas eu gosto de assistir os Simpsons. Eu gosto de assistir os Simpsons. Eu gosto de assistir. Tá? Vamos lá, gente. Quem aqui confessa o pecado também gosta? Gosta aí. Muito bem. Eu gosto de assistir os Simpsons. Eu falo brincando com irmãos. Pastor, está dizendo que é pecado assistir os Simpsons? Eu não estou dizendo isso, né? Mas é que os Simpsons tem algumas partes ali, né? Um pouco debochadas, um pouco... às vezes eu não acho que convém, né? E às vezes até sai, fico meio nervoso e sai, né? Mas eu gosto de assistir. E aí a gente vê lá que tem um crente lá no Simpsons, tem alguns crentes, né? Tem o Ned Flanders, não tem o Ned Flanders? Ele é um personagem típico, assim, né? Um personagem, é bem característico, né? Ele fala tudo no diminutivo, né? É interessante, assim. E a gente tira sarro lá em casa do Ned Flanders, né? Então, assim, Cristo não veio só para os Ned Flanders. Né? Cristo não veio para salvar aquelas pessoas assim, quadradinhas, assim, certinhas. Né? Tem até um episódio que o Ned Flanders fala assim, nossa, eu não sei me divertir. Ele vai pedir ajuda para o Homer para aprender a se divertir. Né? Porque ele é aquele crente assim, quadradinho, né? Bonitinho. Fala, nossa, esse é o cristão assim, ó, né? Perfeito, assim, aquela coisa. Não é isso, irmãos. Cristo não veio para um tipo específico de pessoa. Não, irmãos. Cristo veio para salvar o mundo. Cristo veio para salvar aquela pessoa que se arruma bonitinha, assim, né? Aquele pastor que veio com terno e gravata, bonitinho, né? E aquele pastor relaxado que veio de blusa polo para a igreja, né? E veio de calça rasgada, ó. Ninguém percebeu, né? Mas não é estilo, você que rasgou mesmo, tá? Mas se fosse estilo também, não tem problema. Qual o problema, né? Não, Cristo... Viu, pastor? Oi? Gostei da indireta aí. Por quê? Da calça rasgada. Ah, não foi indireta não, só falei. Então, não é, eu nem vi assim, eu só vi a minha só. Que a minha, eu tenho duas calças que eu gosto muito, as duas estão rasgadinhas assim na joelha. Então, Cristo veio pro bonitinho ali, Cristo veio também pro relaxadinho. Cristo veio para aquela pessoa. Eu não vou entrar aqui no mérito, tá? Se é certo ou não fazer tatuagem. Outro dia a gente pode conversar sobre isso. Senão mistura muito assunto, tá? Mas Cristo veio para quem não tem tatuagem, mas para quem tem também um monte. Cristo veio para salvar os dois. Cristo veio para salvar a pessoa estilosa, diferentona. E Cristo veio para salvar também a pessoa mais tranquilinha. Cristo veio para salvar todos, gente. Todos que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Jesus são recebidos. O que é pecado, Cristo exorta, arrependa-se do seu pecado. Agora, o que não é pecado, o que é característica, Cristo recebe. Vem. Então, irmãos, Cristo é universal, Ele está aí para salvar o mundo. Então, Cristo está aí para salvar a galera que gosta de rap. Né? O pessoal assiste, tem outro seriado que eu gosto, Todo Mundo Odeia o Chris. Né? Quem gosta também de Todo Mundo Odeia o Chris? Mano, muita risada, né? Aí ontem eu vi um episódio do Chris, tava no carro. E aí o pessoal, ele ligou o som do carro. Aí as adolescentes lá, todo mundo assim, né? Curtindo o som, né? Rap, né? Cristo veio para quem gosta de rap, irmãos. E Cristo veio para quem gosta de sertanejo, do forró. Cristo veio para todos, Cristo é universal, irmãos. Então, a igreja não pode criar barreiras para as pessoas. É nesse ponto que eu quero chegar. A gente não pode criar barreiras que sejam culturais. A gente, entre aspas, assim, né, cria barreiras, bem entre aspas, nas questões éticas. Então a pessoa vem aqui, né, e ela sai com todo mundo e vive uma vida promíscua. Ó, peraí, você precisa se arrepender do seu pecado. Você é bem-vindo aqui, a gente vai te abraçar, te acolher, mas você tem que se arrepender do seu pecado. Então isso é uma coisa. Né? Agora, uma questão cultural, uma questão de estilo, uma questão de jeito, isso a gente não pode barrar. A igreja não pode ter barreira cultural com ninguém, irmãos. A gente não pode confundir cultura com o evangelho, estilo com o evangelho, posição política com o evangelho. A gente não pode dizer assim, que uma pessoa que tem uma posição política X não é um cristão de verdade. A gente não pode dizer isso.
que é uma barreira que a gente está colocando. Lembra quando Jesus falou lá para os fariseus, doutores da lei, que eles falam assim, vocês não entraram no reino dos céus e estão impedindo quem queria entrar? Por que eles impediam aqueles que queriam entrar? Criavam barreiras que Deus não criou. Então, as barreiras, repetido, as barreiras que nós temos é em relação ao que realmente é pecado. Quando a pessoa vive uma vida de pecado, a gente vai conversar com ela e falar, você tem que se arrepender. Você não pode se batizar, a Igreja Batista da Reforma não vai batizar você se você vive uma vida de pecado clara, explícita, e você não se arrepende, você não está disposto a mudar. A gente não pode batizar você assim. Isso é uma coisa. Agora a barreira porque a pessoa aparece aqui na igreja, né, toda diferentona, jeito de se vestir diferente, jeito de falar diferente, cheio de gíria, por exemplo. Ei, mano, beleza, toca aqui, é nóis, pá. Não vão barrar ninguém por isso. Os irmãos entenderam? Genealogia nos mostra isso. Cristo é universal, vai até Adão, até Deus, na verdade. Mas tudo isso que a gente está falando aqui, para a gente fechar, só faz sentido porque Jesus, Cristo, além de ser histórico, público, universal, Ele é o Filho de Deus. Essa genealogia tem uma outra particularidade diferente de Mateus. Mateus, a genealogia aparece onde? No começo. E é o que faz sentido, irmãos. É o correto, do ponto de vista da literatura antiga. Genealogia aparece no começo de um livro bíblico, ou de um livro qualquer, ou de uma seção de um livro, no começo. E aqui Lucas me coloca no meio. Pô, Lucas, tá de brincadeira, né? Por que você coloca no meio, fugindo dos padrões literários do seu tempo? É porque Lucas, ele coloca a genealogia de Jesus entre duas histórias. A história que vem antes, qual que é? O batismo de Jesus. E qual que é o tema fundamental do batismo de Jesus? A frase de Deus Pai, dizendo assim, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. E qual que é a história que vem depois? A tentação de Jesus. Se Deus quiser, no ano que vem a gente vai estudar essa história. E na tentação de Jesus, são três. Duas delas, o tentador começa assim, se tu és o Filho de Deus. Então são duas histórias que têm um tema muito forte da filiação de vida de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. O batismo de Jesus é declarado o Filho de Deus, né? Desculpa. E a tentação, essa filiação divina é testada, é posta à prova. E aí no meio tem a genealogia, que aí, curiosamente, Lucas inova e fala, filho de Adão, filho de Deus. Aí a gente entende porque ele colocou filho de Deus. É porque ele quer formar um triozinho do batismo, que mostra Jesus como filho de Deus, a genealogia, que remonta até Adão, filho de Deus, e a tentação, que põe à prova que Jesus é filho de Deus. Então, esse mesmo tema, Jesus é filho de Deus, de certa forma, unifica as três histórias. Perceberam? Então, tudo isso aqui faz sentido porque Jesus é Filho de Deus. Muitas pessoas são históricas, públicas, né? E são universais. Né? Todo mundo conhece essa pessoa e ela é acessível para todo mundo, de certa forma. Então, muitas pessoas são assim. E nem por isso essas pessoas são especiais ou merecem que a gente dê a elas uma atenção elevada. Agora, Jesus, além de ser tudo isso, Ele é o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, histórico, público e universal, é o Filho de Deus que está presente aqui nesse momento. É o Filho de Deus que a gente vai celebrar por meio da ceia do Senhor. É o Filho de Deus que convida a todos nós aqui a nos aproximarmos dEle, entregarmos nosso coração para Ele e reconhecermos que Ele é digno da nossa confiança, do nosso amor e da nossa alegria. É por causa dEle que essa igreja existe. É por causa dele que nós vivemos. Amém? Os irmãos podem continuar sentados. Eu gostaria de convidar a irmã Lisandra, de improviso, irmã, desculpa não ter falado antes, mas gostaria de convidar a irmã para distribuir a ceia do Senhor. E enquanto a ceia do Senhor é distribuída, a gente vai ouvir aqui uma apresentação musical muito...
Alguém ficou sem ser servido? Todos foram servidos? Priscila está sem. Priscila está sem. Mais alguém? Acho que a flor está lá, né? Ah, tá aí. Desculpa, não tinha visto. Quero convidar todos a ficarem de pé. Farei a leitura de Lucas 22, versículo 19. Diz assim: Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. A ceia do Senhor é um momento singular na história da igreja, na vida de uma comunidade que crê em Jesus Cristo. Qualquer dia a gente vai conversar, estou fazendo várias promessas aqui, a gente vai conversar sobre um assunto interessante, que a ceia do Senhor, hoje nós celebramos uma vez por mês, mas
Há passagens do Novo Testamento e a história subsequente da igreja nos mostra que a prática antiga era todos os domingos. A ceia do Senhor é uma cerimônia marcante, especial na vida da igreja. Quando a gente come o pão e bebe o vinho, a gente está lembrando da morte do Senhor. Esse ato que a gente faz simboliza o fato de que nós nos alimentamos de Cristo dia após dia. Então, eu quero nesse momento convidar todos a orarem comigo. Nós vamos agradecer ao Senhor Jesus pelo pão, pedir perdão pelos nossos pecados e então tomar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse pão e nós damos graças pelo pão. Te damos graças por esse pão que simboliza o teu corpo que foi partido por nós. Queremos confessar os nossos pecados a ti. Pedir perdão por cada um deles. Queremos pedir que a nossa vida, dia após dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, nós sejamos alimentados pelo pão da vida, que é o Senhor mesmo. Alimenta a nossa alma, Senhor, dia após dia, por favor. Obrigado por esse pão. Então, em nome de Jesus, vamos todos pegar o pão e vamos comê-lo nesse momento. Os irmãos já podem ir abrindo. Eu sei que esse suco às vezes é um pouquinho difícil de abrir. O texto fala em Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. O cálice simboliza o sangue de Jesus. O sangue significa a vida. Jesus derramou sua vida na cruz do Calvário para nos salvar. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo pecado. Nós somos perdoados, não é porque nós somos bons, porque não somos na verdade. Não é porque nossas boas obras compensam as más obras, porque essa conta não existe. Nós somos perdoados e aceitos por Deus porque Jesus se entregou por nós. Então vamos dar graças ao Senhor Jesus pelo vinho, pelo sangue dele. Senhor Jesus, nós damos graças por este cálice. Este cálice simboliza o teu sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui glorificando o teu nome. Um preço inimaginável, um preço que apenas o teu sangue poderia ser capaz de pagar. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque o perdão, a vida eterna, vem a nós pela tua graça, mediante a redenção que há no teu sangue. Se dependesse 1% que fosse da nossa força, nós estaríamos todos perdidos para todo sempre. Mas como é pela graça, nós estamos seguros nos braços do Pai. Agora, essa igreja, reunida aqui, ciente de que está nos braços do Pai, quer se lembrar desse sangue que foi derramado. Queremos, dia após dia, ser purificados de todo o pecado por meio desse sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, vamos todos beber o cálice. Ainda de pé, a gente vai cantar mais uma canção. Em seguida eu volto e a gente encerra o culto. Os irmãos tiveram a oportunidade de ouvir as meninas tocando a flauta, né, o hino 123, e agora nós vamos cantá-lo. Primeira, segunda estrofes, interlúdio e depois a terceira estrofe.
nós a Ti confessarmos e seguirmos a Tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sem de todo pecado, que maravilha deste amor, pois que mais alto que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem neste sangue lavados, mais alto que a neve serei. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. O culto nós prestamos para o Senhor, mas somos nós quem somos abençoados. O Senhor derrama a Tua graça sem medida sobre a igreja. Amém. O Senhor nos ama, meu Pai, e o Teu amor por nós permanece de geração em geração. Despede, Senhor, o Teu povo em segurança para casa. Conceda-nos uma semana feliz e abençoada. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Ótima semana. Amém.